Pronto, ficou aqui pronto, escondido, pronto, não sei porquê. É o telemóvel que decidi assim, pronto. A vídeo de apresentação do meu Chanel. Pronto. Já sei que já tenho mais de 100 vídeos, mas pronto. As coisas são que não tive muita vontade de fazer a apresentação deste Chanel, então vou fazer agora. E como não há muitas pessoas, eu acho que vão pesquisar lá no YouTube novo Chanel ou apresentação do novo Chanel. Pronto. Vamos andar como é que fazer uma caça, portanto, como é que charlar com moças, como é que fazer uma interação, como, como encontrar uma namorada, vamos dizer assim, não é? Portanto, eu fiz lá vídeo com o rapaz lá que vinha lá do fundo de Jitomir, que não falava nem russo nem ucraniano, falava lá como um enfermeiro que se encontra aqui no fundo de Portugal, nas montanhas, pronto. E então as moças, só a ver, olha, desculpa lá, eu vou dizer raparigas, já vamos falar de como para encontrar uma namorada na Europa do Leste, e eu sei que as brasileiras são muito mais agradáveis que as portuguesas, pronto, aqui é o feminismo já, não é? Isto é uma realidade que as mulheres ganham a sua vida e que nós, os homens, pronto, não temos não precisa, elas não precisam de nós, então, pronto. E nós também fazemos coisas que depois, pronto, é melhor talvez ter uma amiga a dizer o que quer dizer que um namorado que quer isto, quer fazer assim, pronto, da sua maneira, que você tem as suas ideias, que você, pronto, coltinar, como dizemos em francês, coltinar o seu namorado, pronto, é assim. Mas se você quer ter uma namorada, pronto, vamos já pensar como aqui em Portugal, não é? Com o feminismo, portanto, normalmente a reputação das coisas. Aqui em Portugal, normalmente as pessoas não são assim como na Bélgica, pronto. Se você faz uma coisa assim, pronto, as pessoas fecham os olhos, se vê assim como um rapaz um bocadinho estranho, mas nada mal, nada mal, eu não vejo. Mas mesmo assim, eu acho que é melhor de mudar de cidade. Depois, amigos portugueses que eu vi, que eu encontrei na Ucrânia. Você vai lá na Ucrânia vestido como eu sou lá, depois do campo lá. Isto não é bom. Você tem que se vestir corretamente, com um bom estilo, um perfume. Há perfume lá no chinês, eu vi, se podes encontrar baratíssimo, bom perfumes, que faz efeito. O que eu fazia, lavava as minhas calças, pronto, como eu estive lá a viver dentro dos hostéis, não lavava sempre as minhas coisas, porque não podia, então pus tudo lá dentro de um saco, pus lá muito perfume barato da Ucrânia, lá ainda mais barato, por exemplo. Fechei e depois de 24 horas você cheira o perfume. É uma técnica que eu, pronto,
que eu vi. Depois, as raparigas aqui também não são muito lindas com vocês quando você tenta de fazer uma interação. Já a interação dos portugueses já são. Que eu estou a ouvir a minha namorada aqui, que é ucraniana, ou português. Pronto. E, pronto. Você fazem como quiser. Eu, da minha maneira na Ucrânia, como é que eu fazia? Porque as mulheres pronto, não sejam má consigo. Eu ia lá numa cidade, no final conhecia bem as cidades. Eu vi que a rapariga que eu queria ia na direção onde uh, pronto, onde havia uma coisa interessante, um museu, uma igreja, ok, pronto. E eu andava atrás da rapariga e perguntou onde é que é este museu, onde é que é esta igreja. Pronto. A rapariga não está estúpida, já sabe que você pergunta a ela para fazer conhecimento. Mas é muito mais mal vista de não responder a alguém assim. Portanto, se ela não vai responder-lhe, é a sua culpa. É ela que tem que ter vergonha. Está a compreender a coisa? Pronto. Depois, você tem que ir na mesma direção que ela, por aí, e tenta de fazer uma abertura de circunstância. Eu não sei, um gajo que está para aí, um prédio estranho que está aí, ou ela que está vestido de tal maneira, tá que, ou uma coisa estúpida, você talvez é advogada, porque, não sei, você tem uma maneira de falar que é, pronto, é para defender as pessoas, não sei, uma coisa assim. E pronto. Ou então começa lá com uma brincadeira, pronto. E tenta começar uma conversa. Se a conversa A tenta levar o contacto. Por exemplo, com a minha namorada, ela pronto, não tive nada de, de experiência com os homens, fui muito frio comigo e no final era o grão amor. Pronto. Eu, como de hábito, pronto, eu peço os contactos de todos, mesmo que eu tive lá um telemóvel na Ucrânia de 2000 contactos, eu penso, tive que vaziar 2 vezes, porque estava cheio, para dizer. Depois, pronto, você tem o contacto, eu, para mim, na Ucrânia, o que eu fazia é ir ou então num espetáculo no teatro, no Philharmonique, pronto, no organo, uma coisa, pronto, de qualidade. Pronto, eu acredito que há mais pessoas que vivem em grandes cidades que podem fazer isto, não é lá em Urissal que você vai encontrar
um, um filarmónico, eu acho. Ah, pronto, isto depois você pode perguntar, não, se você realmente gosta de comida ou de beber num bar, ok, pronto, não é, eu nunca fiz isto, não posso dizer. Do que eu vi, tenho um amigo, normalmente o que ele fez, e tive muitas namoradas, mas muitas namoradas. Ah, perguntou só para passear num parque qualquer. Deixou lá o seu carro, uma Porsche Panamera, portanto, na Ucrânia era prova de dinheiro. Já a mulher a entrar dentro de uma. Pronto, o gajo passava lá, depois já eu me esqueci de uma coisa em casa. Podes ir comigo a buscar esta coisa que eu esqueci em casa. Pronto. Via a entrar dentro da Porsche Panamera, assim, os olhos, depois o gajo, não sei qual é o business que ele faz, mas que ele fez, mas tive dinheiro, e alugou um apartamento em cima mesmo, no teto do prédio. Portanto, lá na Ucrânia são prédios, e depois, além do prédios, você tem lá um bosque, pronto, natureza. Não é como aqui, não é nada como se pode se ver aqui. Portanto, lá no último lá andar do prédio, o gajo tive lá um bar, tive lá um jacuzzi, tive lá, pronto, coisas de qualidade. Olha, eu preciso disto, depois, desculpa lá, eu vou demorar um bocadinho de tempo, queres beber alguma coisa lá? Pronto, o gajo já não era o escolho das minhas raparigas. Eu gostava de raparigas como encontrei lá, que não limpos, papel branco, vamos dizer. Pronto. Talvez eu fiz um erro, mas pronto. Ele gostou. Fiz um erro porque já estou com ela há mais de 10 anos, mas pronto. Ele gostou de as raparigas que podia fazer as coisas no dia mesmo. Portanto, a rapariga foi lá, ia lá escolher, ou o gajo também gostava de fazer coquetéis, fazia coquetéis para ela, rapidamente, depois fazia um bocadinho o seu business, depois, já é tarde, tu não vais assim voltar na tua casa, vamos lá no jacuzzi, ou vamos lá, ou vai lá tomar um jacuzzi, e depois vamos dormir juntos lá no meu quarto. E lá faziam as coisas. Pronto, isto é uma maneira de fazer. Pronto, você quer fazer isto, é a sua vontade. Portanto, quando você tem o contacto, ou faz como eu, ou faz como ele. Como eu, nunca ia funcionar, eu acho. Mas como ele, funcionava. Agora, pronto. O segundo dia, já não havia mais contacto. Um gajo queria uma rapariga nova, uma outra rapariga. Pronto. Agora, que dizemos isto, você tem já tudo, a lista que, como eu fiz, encontrei
O que as pessoas dizem que nunca ia encontrar na Ucrânia, as pessoas que conheciam bem a Ucrânia e disse-me todos, nunca vais encontrar aquela rapariga. Bom, encontrei, fiquei muito tempo com ela, ainda estou ainda com ela. Pronto. Agora, 1.2, não é? Os bar. Pronto, eu não bebo álcool, não sou uma pessoa que vai lá nos bar. Pronto, não posso dizer. A única coisa que eu faço quando eu vou num país qualquer, numa cidade qualquer, uma grande cidade, há sempre bar. Me interessa os bar, vou lá, atravesso o bar, vou pedir o menu, ver lá mesmo as raparigas que eu gosto, e depois a ver o menu, estou a ver o que é que eu posso usar para depois voltar e começar a conversa. Mas eu não consumo num bar. Desculpa lá os baristas, mas pronto, há pessoas más como eu, não é? E pronto, normalmente eu vou lá de dia, eu não gosto, pronto, já eu depois de 8 horas, pronto, a maioridade foi na Ucrânia que eu andava à caça. E lá depois de 8 horas, 9 horas, eu não saía de casa, porque pronto, é uma outra vida. É uma outra vida, são outras pessoas, não é festa. Não há, nunca havia de 2014 até o Covid, nunca havia coisas estranho ou agressão, ok? Nunca foi agressivo. Sim, havia pessoas agressivas comigo, mas nunca tive problemas realmente lá na Ucrânia, não. Agora, as raparigas que saiam depois de 18, 19 horas lá já são muito diferentes e eu não gosto. O meu amigo só andava depois de 8 horas, antes não andava. E por isso ele gostava muito de ir comigo, mas eu com o gajo da Porsche Panamera lá, das raparigas, uma por dia, pronto, eu e ele, pronto, gostemos muito de caçar juntos, mas a realidade das coisas é que o gajo fazia o seu business até às 8 horas, 9 horas, e eu comecei o meu business nesta hora e ia dormir cedo. E às 8, 9 da manhã, vamos dizer 9 da manhã, depois do café, depois de ser pronto, bem fresco, eu ia caçar. Mas pronto, e encontrava rapariga que gostava. Portanto, pronto, para mim, bar é isto. Você vai pedir o menu, você volta. Se você vê lá três raparigas já é muito melhor. Porquê? Porque dois raparigas há muito, por exemplo, em Bruxelas há muitas lesbianas e eles são lá, então você vai lá, normalmente há sempre uma delas, porque eu gosto muito de charlar, de tentar com as lesbianas, e há sempre uma que é bi e uma que é realmente lesbiana e que nunca vai fazer uma coisa com um rapaz. Isto é uma realidade das coisas. Dois lesbianas 100% e não me recordo que eu encontrei. Normalmente é sempre uma bi e uma lesbiana.
E então, a rapariga que está ali, está lá, há lá um rapaz que não conhece, que está lá com uma certeza dele, a fazer uma pergunta e tudo, e está com um choque e está aberta. Normalmente são menos mais abertas que as outras raparigas. O que há é que a outra está lá verde que eu tento de apanhar a sua amiga. Então, pronto. Os números não vêm, mas é sempre coisas muito, muito engraçadas. Adoro fazer coisa daquelas. Pronto, isto é o que eu posso dizer dos bar. Depois, o que se passa de noite dos bar, na Europa do Leste, não sei. Não posso dizer. Pronto. Agora, o que se passa bem e o que eu gosto muito é de atacar diretamente os grupos de raparigas. Quando são assim 5 6 7 eu vou lá e há sempre uma que vai me responder, outra que vai responder e eu entro no grupo e depois eu posso levantar diretamente sete contactos. Isto não há problema nenhum. Isto eu gosto muito de fazer isto. E eu encontrei a minha lá, foram três, eu entrava dentro do grupo. Pronto, há uma já nunca gostou de mim, não sei porquê, a melhor amiga da minha namorada, nunca gostou de mim, nunca gostei de mim. A outra deu o seu você caiu, não faz mal. Pronto. E pronto, a minha namorada era o que queria, que gostava mais de mim, mas eu tão pouco não pensei e pronto, não via porque não deu nada como razão de porque que ela podia gostar de mim. Pronto. Mas depois foi ele que hum, pronto, eu fiz perguntas normais, não é? De um turista, ela disse-me, há isto, pronto, então tu vais comigo nesta coisa. E ela foi comigo e pronto, começou assim. Agora, depois, em França, nós temos lá o Dolto, o Nicolas Dolto, Laguai, há Canais, eu acho, no Brasil, pelo menos, que são pessoas boas para andar atrás das raparigas. Pronto, eu não sei, aqui em Portugal, o que é que recomendar. Depois, se passamos na Europa de Leste, pronto, Europa de Leste, já tudo o que é União Europeia já começou a passar a Europa do Oeste, não é? Mas eu acredito que se você vai, por exemplo, na Bulgária, já é diferente. Se você vai no Belarus, eu acho é 100%. Se você vai em Minsk, num bar, por exemplo, de noite, só vai ter estrangeiros e raparigas que estão à procura de dinheiro. Isto é uma coisa a saber. Você pode ir, português, podem ir no Belarus 90 dias sem vistos. Na Rússia é mais complicado, você tem que ter um visto digital, pagar e tem direito normalmente a 60 dias. Agora, pronto, os russos conosco, eu não sei, mas pronto, eu me inscrevi lá, diz que eu falava russo e pronto, e inglês.
há russos que estão interessadas a ter contactos com estrangeiros, então pronto. Não sei como é que funciona a Rússia. Eu fui lá, fui em Moscou, mas fui para estudar. Depois, na Europa de Leste, ok, começou lá o feminismo com os femininos e tudo, mas um rapaz é muito mais considerado num trabalho como uma mulher, que lá, pelo menos na Ucrânia, o que se chamava o decreto, que é uma período de 3 anos depois que uma rapariga tem um bebê. E os bebês não se vão há 40 anos como na Alemanha, se vão há 20 anos, como a minha, por exemplo. Não, 20, 20, 20, 20, 25, 26, pronto. Mas não se faz montar, não se faz montar. Então, pronto. São raparigas normalmente que você vai encontrar nas ruas, nos parques. É muito estranho lá que você vê dois raparigas, você está de Bruxelas e pensam que são lesbianas, mas não, são dois raparigas, amigas, que estão lá para passar tempo ou para ser acostados por um rapaz, que estão à procura de um rapaz. Isto eu vi muito. E então, a coisa dizer simplesmente eu você, olha, eu gosto do vosso estilo, eu acho que você é bonita. Simplesmente isto. Isto é uma coisa que nunca conseguia fazer, porque eu achava isto tão estúpido como belgo, que eu nunca fiz isto. Portanto, o campeão disto é o meu amigo Mamadi, que vivia lá em Dnipropetrovsk, e ele teve muito mais sucesso com as raparigas que mim. Sempre a dizer isto. Depois, se ela, ou uma delas, ou as duas, param, é um sinal que eles, pronto, não são contra de vocês. Você não é uma pessoa que pronto, estão abertas, estão abertas. Você, pelo contacto, eventualmente podem perguntar quando é que estão livres, mas normalmente se eles gostem de você, eles são sempre livres, vão encontrar sempre tempo livre. E depois, pronto, você se vestir bem, português, faz favor, não fazer como eu vi lá na Ucrânia. Vem lá com um buquê de flores, que eles gostam muito de flores, é muito romântico. É uma mentalidade totalmente diferente, totalmente diferente. E pronto, vai passo a passo e se faz as coisas. Agora, normalmente são raparigas que pensam diferente que nós, não são feministas. Então é mais para ter uma rapariga em casa, mas atenção que você tem que pagar a despesa da casa e tudo, pronto. O que eu fiz até o momento que eu disse, ok, eu pago, é o nosso acordo. Eu percebo o que tu tens na cabeça, mas então eu quero também ter a minha palavra. É um bocadinho lógico, não é?
O gajo não tem que ser respeitado. E isto não passou. Então nós tivemos sempre conflitos. Mas normalmente é assim que se passa. Portanto, é a situação tradicional, ter meninos, mas se você não tem dinheiro, é só um menino ou dois. Se você tem mais dinheiro, pode ser até quatro, mas você tem que pagar depois uma tia, ok, que vem para ajudar, porque a mãe vai dizer que os meninos precisam disto, precisam daquilo, e isto não é assim que se faz. Não é. Pronto. Assim, você já sabe, se você, em princípio, vai na Rússia ou no Belarus, pronto. Normalmente é assim que as raparigas pensam. Eu fui na Ucrânia no ano passado, é um desastre total. Os homens são drogados, pronto, não me acontece nada. Exceto uma vez, duas vezes. Uma vez, pronto, eu fui em Odessa porque tem lá uma ideia de falar o ucraniano, mesmo se as pessoas não se falam ucranianos, tentam de falar ucraniano com vocês, porque eles têm medo do regime. Isto é a realidade das coisas. Então, por causa de medo, eu fui em Odessa, onde as pessoas, a maioria das pessoas não falam o ucraniano. Isto é uma primeira coisa. Não me aconteceu nada, exceto uma vez que eu fui lá com um velhote americano ah, nas compras, só as compras. E há rapazes que paramos para pedir dinheiro, para pedir uma comida. E pronto, nós lá, eu dizer, não, se você vão começar assim, isto não, eu nunca conhecia a Ucrânia assim. Para mim, nunca, eu não vou traduzir ao meu amigo o que você quer, vai lá perguntar em inglês, boa sorte, e pronto. Eles não sabiam inglês. Você tem que saber também que se você vai na Ucrânia agora, eh, as, portanto, nas escolas são a maioridade todas raparigas, até o liceu. Portanto, toda a formação, toda a escola até 18 anos são mulheres que, professoras, são mulheres, e as mulheres podem passar a fronteira. Os homens não. Desde o início da guerra. Primeiro dia da guerra já era assim. Então o que é que se passou? As raparigas que conheciam o inglês fugiram porque já sabiam o inglês e encontraram um trabalho. Portanto, quando agora as escolas normalmente são todas fechadas, do que eu sei. Agora ainda parece que piora que o ano passado. Então, as universidades são fechadas, é tudo online. As escolas são fechadas, é tudo online. As professoras de inglês não há. Portanto, se você vai lá, vão falar russo, ou vão falar ucraniano, ou vão falar uma metade dos dois, que é normalmente que se fala. Mas se não, inglês não. Professores de inglês fugiram 95 ou qualquer por cento, ou é sempre, só se fica para
uma mãe que tem lá uma avó que não pode deixar, pronto. Mas não há ninguém. E eles também, por causa desta guerra, ou então fugiram, ou então ficam lá, mas não há avião que passa. Então, eles não vão no estrangeiro, não falam inglês, não há turista. Hum. Então, se passa que as pessoas não praticam e pronto, só falam. Pronto, na minha parte, em Odessa, é só russo. Eu só falava russo. E os gajos que tentaram só falava o russo. O segundo, tivemos lá a viver no hostel com um africano que era um armador, portanto, um gajo que fazia nos barcos. E é verdade, em Nikolaev você tem estruturas portuais e ele trabalhava lá de vez em quando e diz, eu conheço esta cidade, vai lá, que são mulheres, que eu trabalhava só com mulheres. Pronto, eu fui lá ver a cidade. A cidade era de 700 pessoas. Disse, então, o que é que tu queres? Que eu vou lá bater a porta de cada casa? Não. Então fomos lá em Nikolaev mesmo, na cidade. E lá, mesmo no centro da cidade, lá onde os carros não podiam andar, não havia segurança nenhum, havia lá 3 rapazes a fazer uma carga de poradas. Havia lá este rapaz que queria me atacar, mas quando ele viu que que eu fui acompanhado do velhote, e que eu não ia deixar-me assim me atacar, o gajo deixou e foi-se embora. E depois de 1 da manhã às 3, pronto, os drones lá, Star Wars, e pronto, um barulho, pronto. Não vai na Ucrânia, que não é uma boa ideia, e você não vai encontrar uma rapariga, que as raparigas lá têm medo dos homens, porque os homens voltam da guerra com traumatismos, drogados, e ganham muito dinheiro, vão lá pronto, nas raparigas, não, com serviços. Pronto, eles não. As raparigas que ficam lá, e há muitos, se vê muito, é verdade, mas é por causa da família. Há o pai que está lá, que está escondido em casa, ela faz porque portanto, para ajudar a família. Pronto, então a Europa de Leste é muito mais fácil. Depois, os documentos, isto é você que tem que ir viver lá, porque uma rapariga a chegar para cá vai ser um desastre. E você tem que ter dinheiro para sustentar as despesas da casa. Isto são as regras de oeste e de leste. Pronto. Agora, o que é que eu posso dizer de mais? Na parte do oeste, pronto, eu tive que fazer os meus documentos lá em Bruxelas, então eu tive que viver em algum lado, não é? E vivi com um maluco.
E o gajo lá, pronto, pronto, Bruxelas é uma cidade, não há nada a fazer, é uma cidade morta. Então, o que fizemos lá? Eu com este rapaz, eu pedi para andar a caças das raparigas. O gajo estava também maluco, não estava meio na sua cabeça. Então fomos lá na Avenida do Bahia, onde estão os artistas, então muitas lesbianas. Pronto, eu posso dizer que se passou bem, se passou bem. Agora, pronto, as raparigas depois, quando eles estão a ver um gajo totalmente maluco lá, eles não querem dar o contacto. E mesmo assim, as raparigas lá, aqui na Europa, para ter o contacto num gajo que vai na rua, em Bruxelas, onde há muitos árabes e então, pessoas que não vou dizer mal daquelas pessoas, que árabes 5 estrelas, mas há muitos gays que batem as raparigas, que fazem mal e tudo, e pronto. E normalmente não se faz assim conhecimento na rua. Então, a Avenida do Bahia, onde normalmente havia mais locais, realmente pessoas que viviam em Bruxelas, eu não tive problema nenhum. O meu amigo conseguia ter, pronto, eu para mim não era para passar o tempo, mas o meu amigo lá estava doido e pronto, mas consegui mesmo ele, eu conseguia ter para ele alguns contactos. Agora, como o gajo está doido, não adicionava nada. Ele diz, não, eu vou na Ucrânia, depois e lá vou encontrar. Ok, tá bom, pronto. O gajo ainda está na Ucrânia, já faz um ano, não sabe como sair e tudo, pronto, está a fazer as suas ideias. Depois, eu fui lá, encontrei lá na internet um amigo que caçava portanto, as raparigas na Grand Place. Grand Place é mais, são lá todas, como é que dizer, um, os turistas. Então, o gajo lá, um belgo, mas pronto, não com uma cara de árabe como eu, um belga com uma cara de arrian, de alemão, pronto, andava bem com as indianas, por exemplo. E pronto. Eu fiz mais ou menos na minha só que pronto, eu gosto de andar à caça das raparigas as mais bonitas e de vez em quando passa lá 2 km, 3 km, eu fico lá cansado, pronto, perca de iniciativa, e então é por isso que eu gosto de ter um amigo a ajudar, ou então fizemos a conversa e pronto, há uma inercia assim que continua. Então pronto, o gajo acertou uma indiana, pronto, fácil. Eu fui lá nos bar, pronto, o gajo, tu não vais consumir? Eu não, vou ver o menu e vou-me embora. Depois fiquei lá a falar com raparigas, eu acho 2 vezes,
Fiquei lá 20 minutos, depois pronto, contactei o gajo, telefonei o gajo, onde é que tu estás, pronto, encontramos. Mas mesmo nos bares, só diz, olha, eu sou com elas e depois vou-me embora. E o gajo do bar não dizia nada. Agora em Portugal não sei como é que se passa. Depois, se você vai na outra parte da Grand Place, pronto, não é na outra parte, é um, um bocadinho ao lado. Você tem a inovação. A inovação é o mais grande centro comercial de Bruxelas. E ele não gostava porque, pronto, são locais, portanto, são pessoas que trabalham na NATO ou trabalham nas instituições europeias, ou pronto, pessoas cheias de dinheiro e pronto, não, o gajo, para ele não vale a pena de tentar com o feminismo. Mas eu gostava, então pronto. Eu posso dizer que funcionou com. Pronto, fui lá algumas vezes, tentei com os grupos de rapariga, porque pronto, há sempre uma que vai responder normalmente, que vai responder e depois você responde, depois há uma outra que vai responder para que a sua amiga não fica mais alta e depois você começa a ter uma interação no grupo, é muito mais fácil, com um grupo de 5 ou 6 raparigas, de, 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 de tentar uma conversa e depois disto você fica com 5, 6 números de contactos. Isto é uma coisa, só que pronto, o gajo fugiu porque pronto, era muito de uma vez para ele e eu não sei, mas pronto, para mim não, portanto, não pedi porque não me interessava, mas pronto, fizemos lá uma interação, uma vez lá com polacas de entre 16 e 17 anos. Fizemos lá alguma conversa durante quase uma hora. O gajo pensava que eu já fui-me embora, mas não, eu estive lá. E lá eu vi que o gajo encontrou a sua indiana, mas é durante este tempo, portanto, é possível, é mesmo possível. Agora, para continuar a interação, para ver novamente aquelas raparigas e tudo, e atenção às leis lá na Bélgica, pronto, porque mesmo se há um aniversário e você tem um bom contato com umas delas e ela quer os convidar, atenção às drogas, porque é cheio de droga lá. E se a polícia passa, você é o mais, portanto, tem lá a sua idade e você passa primeiro, não é? Você tem que responder porque é que há todo aqueles menores que estão lá cheios de álcool, de drogas e não sei quê, fazer coisas portanto, que não são portanto, atenção com a lei. Mas vale a pena pronto, os museus e tudo não me interessa. Pronto, o que me interessa é ir lá eh, nas bibliotecas, mas o problema também na Bélgica não é como em Portugal.
é aberta de manhã, segunda-feira de manhã, depois terça-feira 1 hora, depois vai fechar 2 horas, depois vai ser aberta até mais 4 horas. Pronto, é uma coisa muito complicada e você sempre vai estar tá sempre fechado. Então pronto, eu estive lá mesmo, tá, tivemos lá uma boa conversa. Tá, né, o gajo, eu acho que gostava de mim, o gajo da biblioteca, mas as bibliotecas da Bélgica é um dor de cabeça. Então pronto. E eu falo do William Saint-Pierre, portanto foi uma boa parte da cidade. Se você vai lá nas piores. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Pronto. Assim é que se acabamos o início do vídeo. Portanto, ah, pronto. Vai ser depois de 100 e tal vídeos, vai ser a primeira vídeo de introdução ao Chanel, mas pronto, fazemos assim. Ah, depois vou tentar fazer um business, portanto, não vou pedir para me ajudar, que vamos falar mais de economia e como é que salvar a Europa, é mais objetiva da China. Mas pronto, eu estou a ver que não tá a dar bons resultados. É mais o short, assim, das coisas lá, dos animais e tudo. Isto dá bem. Você gosta disto. Mas ver coisas de economia e tudo, não. Agora, eu não vou mandar tipi ou coisa ao viver da minha cena, das minhas das vistas, ok? Não. Se você quer me ajudar, pode comprar os meus livros, que eu vou tentar de vender livros no KDP. Agora, pronto, eu penso que é mais um business lógico que pedir dinheiro, faz favor, assim, não é da minha mentalidade. Eu prefiro mais este tipo de, de ajuda, vamos dizer. Assim você tem um livro e me ajuda. Pronto. Se você tem pergunta, ok. Faz favor, pede nos comentários. Pronto. Vim falar em espanhol, portanto está um bocadinho partido o meu português, mas normalmente não tem problema nenhum. Pronto. Tenho de falar em português aqui com o meu pai e tudo, portanto, pronto. Força, não há problema. Agora eu sei que Portugal é um país pequenino, mas pode ser o destino dos brasileiros, claro. Se os brasileiros têm lá perguntas para mim, faz favor, força. Eu nunca fui lá, mas se Deus quer, eu vou lá e vou conhecer o país e vou fazer coisas que as pessoas normais não fazem e depois eu vou dizer o que há atrás que os brasileiros não veem. Mas pronto, por enquanto nunca foi. Na Angola eu não penso que eu vou ir, que eu já tenho amigos e tudo lá no Senegal. Se eu vou na África é no Senegal. Mas pronto, você pode fazer perguntas, com prazer. Pronto. É a minha vídeo de introdução depois de 100 vídeos de YouTube em português.